Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Já imaginaram como é Jesus em sua glória? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Evangelho esse que vai nos falar um pouco do evento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine com um bom entendimento, com sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade, do mais puro amor, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que através desse Espírito que nos consola e nos santifica, nós possamos ter o devido discernimento diante da palavra professada. Palavra esta que vem do coração do Teu Filho amado, Jesus Cristo, através do Santo Evangelho de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, os quais se colocam todos em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai ao inferno Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, pode acompanhar comigo o Evangelho, repito, São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje nós estamos vendo esse grande evento, esse grande presente que Jesus concedeu a alguns dos seus apóstolos, que foi a sua própria transfiguração lá no alto do Monte Tabor. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, que eram aqueles apóstolos que ele tinha talvez uma maior intimidade, uma maior confiança, que exerciam ali uma certa liderança sobre todos os outros, e os levaram para o alto da montanha para ali se transfigurar. Mas o que será que Jesus queria transmitir a estes apóstolos com todo este acontecimento milagroso e tão maravilhoso que aconteceu no Monte Tabor? O contexto deste evangelho vai fazer referência àqueles momentos em que Jesus, depois de ter feito muitos milagres, depois de ter encantado o povo com a sua pregação, Jesus havia mudado um pouco o tom do seu discurso, porque ele estava falando um pouco sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Ele estava ali fazendo o seu primeiro anúncio, o primeiro anúncio da paixão, e de repente os discípulos ficaram tanto quanto incomodados com tudo aquilo, afinal de contas eles não estavam compreendendo. Jesus estava vindo para ser realmente o rei do povo judeu ou tudo aquilo não passava de uma grande ilusão? Eles estavam confusos
Como é que Jesus haveria de vir para reinar e de repente ele começa a anunciar a sua paixão e morte? Era preciso então que Jesus realmente demonstrasse ali, pelo menos para alguns, que ele realmente era o Filho do Deus vivo. E diante desse cenário, Jesus vai tomar consigo esses 3 apóstolos, vai subir ao Monte Tabor e ali ele vai se apresentar a eles de forma glorificada. Vai apresentar-se a ele na companhia de Moisés e de Elias, representando ali a lei e os profetas, e uma nuvem encobrirá todos eles, e desta nuvem virá a voz de Deus dizendo que este, ou seja, Jesus, era o seu Filho muito amado e que eles deveriam ouvir tudo aquilo que eles diziam. Provavelmente deve ter sido uma cena muito bonita. Tanto que Pedro, ele vai dizer a Jesus: Mestre, estar tão bom aqui, claro, deve ter sido maravilhoso. Imaginem vocês ver toda a beleza da transfiguração de Jesus, toda a beleza de Jesus glorificado. Era como se eles estivessem ali vivenciando um pedacinho do céu aqui mesmo na terra. Pedro vai dizer que ele construiria ali uma tenda para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés, ou seja, quando estamos diante de toda esta beleza, este é um lugar que nós não queremos deixar. E assim, provavelmente, ou com certeza, será o céu que nós tanto almejamos, um lugar onde nós teremos uma imensa alegria, uma imensa felicidade, um desejo tão grande de estar ali e de estarmos felizes naquele momento. Assim a gente imagina ser a glória de Deus que nos espera e que inclusive nos foi prometida. Pedro, ele não quer descer do Monte Tabor. Ali ele encontrou uma beleza tão grande, uma alegria, uma felicidade, que ele não quer mais sair dali. Mas Pedro não havia compreendido que aquilo era apenas um sinal que Jesus estava deixando para eles, né? Era apenas um recado que Jesus queria transmitir para revigorar a fé de todos eles, para fortalecê-los, porque haveria de ter uma caminhada muito pesada a partir daquele momento. E Jesus vai então dizer a Pedro e a Tiago e a João: olha, está tudo muito bom aqui, mas vamos descer, porque, obviamente, temos uma missão a cumprir. Então, Jesus, ele antecipa um pouco a estes apóstolos aquilo que os espera depois que ele passasse pela sua paixão, morte, aquilo que esperaria todos na ressurreição dos mortos. É claro que esse era um conceito que os apóstolos naquela época não tinham ainda uma solidez de compreensão. Como assim ressuscitar dos mortos? Eles vão questionar. Mas o que ficou marcado através deste evangelho era justamente que a glória de Deus que nos espera é algo maravilhoso e é algo que nós não desejaremos jamais estarmos distantes. Isso serve de recado para a vida de cada um de nós no dia de hoje, é claro, porque nós também, no caminhar que nós estamos vivenciando por este mundo, nós estamos muitas das vezes passando por algumas situações conflitantes, difíceis, algumas incertezas, e Jesus está deixando para nós bem claro hoje aquilo que nos espera. A beleza do céu que nos foi prometida, a alegria de estarmos junto de Deus. Nesta transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde a tua luz resplandece de uma forma tão luminosa que os discípulos, o evangelista vai dizer que nem o alvejante de melhor qualidade poderia deixar aquela brancura, aquela luminosidade, aquela transparência toda diante da transfiguração de Jesus, e ele vai dizer para cada um de nós, olha, isso é muito importante nós prestarmos atenção. Ele vai dizer para mim e para você hoje, olha, vocês passarão por muitas dificuldades, né? Vocês terão que carregar as cruzes, será necessário passar pela dor e pelo sofrimento. Era isso que Jesus estava dizendo aos apóstolos e diz a nós hoje. Olha, nós vamos enfrentar a paixão e morte, mas aquilo que nos espera, veja só, aquilo que nos espera depois destes momentos é algo tão maravilhoso que não conseguimos sequer descrever.
Foi necessário que Pedro, João e Tiago vissem com os próprios olhos para eles terem uma pequena noção daquilo que é a glória de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para a vida de cada um de nós hoje. Aquilo que nos espera é muito maravilhoso. Por isso, Jesus vai dizer, olha, suportem tudo aquilo que vocês estão passando no dia de hoje. Vivam o Evangelho com autenticidade, com coragem, com bravura, né? Defendam as causas de Jesus Cristo, o seu legado de amor. Defendam e ajam com prioridade neste mundo para que, mesmo diante das dificuldades que enfrentarão, mesmo diante da paixão, mesmo diante da morte, a ressurreição é uma promessa real. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E isso foi o próprio Deus que anunciou lá no Monte Tabor, na nuvem que pairou sobre eles. Ele disse, este é o meu Filho amado. E o recado que ele deixa é um dos recados mais importantes que nós temos na nossa vida. É o mesmo recado que a Virgem Maria disse lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. E é isso que o Evangelho está dizendo para a nossa vida de hoje. É isso que Jesus está transmitindo ao coração de cada um de nós. Façamos tudo aquilo que Jesus nos pede. E como é que nós vamos descobrir aquilo que Jesus nos pede? Através do seu Santo Evangelho e de uma vida de oração. Ali nós encontraremos a resposta e perceberemos aquilo que Jesus espera de nós. Independentemente do que seja, façamos com coragem e com intensidade. Porque, mesmo diante das dificuldades, essa é a promessa que Ele está nos fazendo hoje. Aquilo que nos espera, aquilo que está prometido à vida de cada um de nós é de uma beleza tão grande como foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Essa revelação de um pedacinho do céu aqui na terra. E que nós também podemos vivenciar essa transfiguração cada vez que nós nos entregamos por inteiro àquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Jesus nos pede. Sejam em quais circunstâncias forem, sejam grandes obras ou pequenas obras, o que importa para Deus é realmente a intensidade e a entrega com a qual nós nos colocamos ao seu dispor e principalmente a confiança que nós temos na promessa que Ele nos fez, ou seja, que no final de tudo, nós ressuscitaremos junto a Ele e isso será de uma beleza muito grande. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha, por esse momento de oração. Espero que esta reflexão tenha contribuído um pouco para vocês e nos encontramos novamente no dia de amanhã para uma nova reflexão do Santo Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, ele nos ilumina todos os dias. Amém? Até a próxima.